Em nome de Jesus, nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado, amém? Em pé como você está, abra sua Bíblia comigo, no quarto Evangelho, Evangelho segundo João, no capítulo 12, Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 12. Evangelho segundo João, são 4 evangelhos que falam sobre Jesus. João é o quarto evangelista. Capítulo 12 e o versículo 20 nos diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Amém? Podemos sentar, Deus abençoe o ministério de louvor. Meus amados, nós temos anunciado e falado sobre a marcha para Jesus. Antes de entrar na palavra, eu quero dar essa introdução. A marcha para Jesus vai iniciar daqui a um mês aproximadamente, será dia 26 de outubro, último sábado de outubro. O início às 14 horas, nós vamos entrar na Avenida Independência, ok? E vamos estar caminhando, não é um movimento de uma igreja, são todas as igrejas, ok? Pois toda quarta-feira nós pastores nos reunimos para orar pela cidade, ok? Nós pastores nos reunimos para orar, interceder pela cidade. E esse ano nós decidimos fazer a marcha, estamos utilizando a camiseta. Vários irmãos aqui na igreja já adquiriram. Quem não adquiriu e queira adquirir a sua, ainda tem algumas numerações ali no balcão de informação. Você pode retirar a sua, adquirir a sua ali, ok? Tem várias numerações. A numeração que não tiver, talvez haja oportunidade de a gente poder encomendar, ok? Mas utilize a sua, venha para os cultos com a sua, caminhe pelo centro também com a sua camiseta, ok? Que estamos assim, divulgando que vai ter um movimento, amém? Do povo de Deus nesta cidade, tá bom? Então, no final da reunião, você pode adquirir a sua ali, tem infantil, baby look, etc. Também diferencial nessa camiseta é que todos os anos que nós fazíamos a marcha, a gente colocava o ano da marcha. Esse ano não tem o nome do ano, né? O número do ano, ok? Muito bem. Também nós queremos saudar bem-vindo a pastora Miriam, que é prima do Anderson, né? Onde é que ela está, por gentileza? Onde é que está? Deus abençoe, uma alegria, que Deus ricamente abençoe, amada. Uma alegria tê-la conosco. Também foi anunciado nessa terça-feira, nós vamos ter o upgrade aqui na igreja, às 20 horas. De que semana abençoada? Segunda-feira, amanhã, temos o TLA. Terça-feira temos o upgrade. Quarta-feira certamente são os crescendo na fé, discipulados. Quinta-feira temos os apriscos. Sexta-feira tem jornada. Sábado nós temos o Goel, né, o evento dos nossos jovens. Eu digo todos os dias. Jesus pode escolher o dia que quiser voltar para buscar a igreja. Nós estamos todo dia envolvidos. Então é algo muito precioso, amados, muito precioso. Porém eu quero dizer que sempre nós temos anotado lá na agenda, lá no mural da igreja, que em outubro, primeiro domingo, nós teremos a consagração. Só que a consagração nós não iremos fazer no primeiro domingo, nós iremos fazer no segundo domingo, porque eu consegui uma agenda com o pastor Cláudio Miranda. Ele trabalha dentro da área da psicanálise, e ele é um teólogo, e ele tem um livro muito interessante, que fala sobre crente deprimido. Crente deprimido. E aí eu disse: pastor, eu quero que o senhor esteja conosco para ministrar esse assunto. Eu digo: no primeiro domingo. Diz ele: pastor, é o lançamento do meu livro na minha igreja, que é numa outra cidade. Eu digo: então no segundo domingo, ele confirmado, ele vai estar conosco, ok? Então, segundo domingo do mês, às 9h30, nós vamos ter consagração aqui, tá bom? Que Deus venha nos abençoar de uma maneira muito preciosa. Esse ano a inspiração que Deus nos deu é o ano da conquista. E hoje nós vamos começar uma série de mensagens
falando sobre igreja irresistível. Meus amados, saibam todos, e eu creio que é a esperança que todos têm, que a igreja é a esperança para o mundo, por meio de Jesus. Nós entendemos, amados, que às vezes tem circunstância que a gente diz o seguinte: só Deus para resolver. Há momentos na vida e tem certas coisas que nós reconhecemos que só Deus para resolver. A gente chega à conclusão em algumas situações que a gente sabe que não tem o que pode fazer o homem. Não existe solução de origem humana. Se Deus não intervir, não tem o que pode ser feito. E amados, hoje nós iniciamos isto porque para nós entendermos a respeito do que é uma igreja irresistível. Irresistível é algo que puxa. O próprio a montagem ali que a Letícia realizou e organizou para nós, para projeção, botou o desenho de um imã. Um imã atrai, um imã puxa. E uma igreja irresistível é uma igreja que atrai, é uma igreja que puxa. Irresistível é algo que não pode e não tem como ser rejeitado. E esta igreja irresistível, ela possui algumas qualidades, e são qualidades que nós humanos dizemos o seguinte: olha, eu quero bis, eu quero mais disso. Então a gente vem a um culto, nós somos impactados e a gente quer voltar. Assim aconteceu com você. Você veio aqui, foi tocado de alguma forma, de alguma maneira, ou pela mensagem, ou pelo louvor, ou pelo um abraço, pelo carinho, pela forma, ou pelo convite, mas alguma coisa mexeu contigo, alguma coisa trabalhou dentro do teu coração, e aí você disse: olha, eu quero voltar. É alguma coisa que tem, existe alguma coisa que nos fascina, é algo irresistível, é algo que não tem como parar. Então é alguma coisa que a gente diz assim: ó, eu quero bis. Porém, eu quero fazer uma correção com relação à igreja. A gente pensa em igreja, a gente pensa no imóvel, a gente pensa em um templo. Porém, a igreja não é esse entendimento que nós devemos ter, porque a igreja somos nós, pessoas, ok? Nós é que somos a igreja, nós compomos, nós nos tornamos a igreja. Isso aqui é um prédio. A igreja foi muito abençoada por Deus. Durante anos e anos e anos, com a diretoria, nós resolvemos guardar um valor para comprar um imóvel. E Deus nos oportunizou, conforme o Roberto aqui mencionou, a igreja adquiriu de uma maneira milagrosa. Além de comprar pela metade, ainda pôde comprar parceladamente, né? Em 50 e tantas prestações. Eu digo assim, irmãos, isso é um imóvel, isto é um templo. Agora, quem entra dentro desse templo é a igreja, amém? E é essa igreja que eu me refiro, que ela é irresistível. E como nos tornarmos, e como nós sermos uma igreja irresistível? Como eu disse, então a gente diz, nós humanos, sabe, eu quero bis. Porém, o foco desta série não vai ser homens que dizem bis, mas sim é uma igreja que atrai o coração de Deus, que atrai o coração do Pai, e que os próprios anjos é que gritam e clamam: queremos bis, em que tem prazer de estar na igreja. Como bom quando Deus tem prazer de estar na igreja, porque às vezes Deus não está na igreja. É possível ter igreja com diácono, evangelista, obreiros, presbíteros, pastores, bispos e etc., os títulos que forem aclamados. É possível ter um conjunto, música, e ter todo um aparato, mas não ter Deus ali dentro. Não existir Deus. E uma igreja irresistível é uma igreja que Deus gosta de estar.
A Bíblia fala que Jesus tinha amigos, mas tinha casas em que Jesus gostava, tinha prazer de estar. Havia uma família na cidade chamada Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Como Jesus gostava de estar naquela casa. Como Jesus gostava e amava de estar naquela casa. Então, meus amados, eu trago a vocês o entendimento, nós somos a igreja. Não é o prédio que é a igreja, ok? Mas somos nós. Então, como nos tornarmos, e como nós sermos uma igreja que se torna irresistível aos céus, irresistível a Deus, irresistível aos anjos que gostam de estar presente ali, em que os anjos gritam bis, queremos mais, queremos atuar mais, queremos estar presente ali. Uma igreja em que Deus, o seu Espírito Santo fala conosco. Essa semana foi tão precioso a reunião do aprisco, em muitos bairros e cidades. Mas eu vi uma coisa tão linda, que alguém disse, olha, eu não sei como, mas parece que o pastor, que a pastora, eles têm um alto-falante, um microfone aqui dentro de casa e vê que as coisas acontecem, porque o que eles pregam, o que eles dizem é exatamente aquilo que a gente está passando e vivendo. O que é isso, meus amados? É Deus agindo, Deus falando, Deus ministrando, o Espírito Santo, de uma maneira atuando. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, 8, o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpem o coração. Meus amados, vamos entender que através de Jesus nós somos perdoados. E nós obtemos a salvação pelo perdão dos nossos pecados por causa de Jesus e da sua morte no Calvário. Mas aproximar-se de nós não é uma parte que Deus vai fazer. É nós que devemos fazer nos aproximar de Deus. É o que diz o texto que está no telão. Diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e é Ele, Deus, que vai se chegar a vocês. Diz que tem que ter uma iniciativa da minha parte, da tua parte, de se chegar a Deus. A Bíblia diz isso: cheguem vocês a Deus, e Deus, Ele vai se chegar a vocês. E a Bíblia diz: vocês devem se chegar, nós devemos nos achegar a Deus. Então, quanto mais nós estivermos perto como igreja, mais irresistível nós nos tornaremos para o céu. E agora eu digo o seguinte: é você que escolhe o nível de intimidade que você quer ter com Deus. É você que toma a decisão o quão perto você quer chegar de Deus. Não é Deus que escolhe, é você, é nós que escolhemos quão perto nós queremos chegar de Deus. Tiago 4, 8. Cheguem-se a Ele e Ele chegará a vocês. Cheguem mais perto dEle e Ele vai se chegar mais perto de vocês. Eu escolho a distância. É você que escolhe a distância que você quer ter de Deus. É escolha sua, é escolha nossa. A salvação é dele, Ele que providencia a salvação, é Ele que dá o perdão. Mas é eu e você, é nós que escolhemos qual é a distância que nós queremos ter dele. É você que escolhe, certo, o nível da intimidade que você quer ter com Deus. É interessante que você, lendo as Escrituras, a Bíblia Sagrada, você encontra que Israel pecava e Deus se distanciava, Deus se afastava. Israel se arrependia e voltava-se para Deus, aí Deus se voltava para o povo. Cada vez que Deus se aproximava do povo, porque o povo se aproximava de Deus, o povo era abençoado. Cada vez que o povo se afastava de Deus, vinham as lutas, os problemas, as guerras, as mortes, a fome, a miséria, a escassez, as tribulações, porque estarem longe de Deus e desprotegidos sem a proteção de Deus. Digo também que é muito errado nós querermos as bênçãos de Deus, mas não querermos a Deus. Ou queremos a Deus só por causa das bênçãos. Devemos desejá-lo, devemos ansiá-lo pela sua presença.
Amar a sua presença muito mais do que o ouro, muito mais do que a prata, muito mais do que os bens, do que as coisas que aqui perecem. O nosso coração deve estar totalmente quedado, inclinado a Ele e buscá-lo. Nosso coração deve estar totalmente voltado para Ele. Para nós, o nosso entendimento, o que é uma igreja irresistível? Eu vou pontuar 7 pontos aqui, 7 pontos, que nós podemos analisar como uma igreja irresistível, ok? Está ali, não sei se você vai conseguir ler, ok? A letra está um pouco pequena, mas talvez você consiga, mas eu vou falando ponto a ponto. Primeiro ponto, como é uma igreja irresistível? Primeiro ponto, nós crescemos espiritualmente nessa igreja, pois a igreja irresistível, ela cumpre o seu propósito. O propósito da igreja é nos levar a crescimento espiritual. O propósito da igreja não é que você chegue quebrado economicamente, financeiramente, e aí você prospera. Isso é chamado teologia da prosperidade, o qual não é o que nós pregamos, não é o que nós apoiamos. Nós apoiamos principalmente, sim, eu buscar a Deus por amar a Deus. Não é como alguém que quer casar com alguém que tem muito dinheiro, chamado golpe do baú. Nosso interesse para com Deus é porque Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é o alimento que sustenta as nossas forças. É por amor a Ele. Ninguém ama o seu pai porque o pai é rico, é milionário. Pode ser pobre. Pode não ter nem onde morar. Mas meu pai, é minha mãe, eu amo eles porque protegem, cuidam, zelam. Eu amo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. E eu não tenho como pagar o que Ele já fez por mim. Sendo eu miserável e pecador, sendo nós pecadores, nos diz Romanos, Ele deu a sua vida por nós, Ele se entregou por nós. E nessa igreja, que é irresistível, tem os ensinamentos, tem os princípios bíblicos. E você crê, você acredita, você confia no ensinamento bíblico como te é passado. Nessa igreja que é irresistível, que fala do aspecto que é o crescimento, você adora a Deus, juntamente com outras pessoas. Também é um lugar que oferece oportunidade de gerar amigos. Não somos uma igreja que, venha à igreja porque você vai ser abençoado. Venha na igreja porque vai resolver os seus problemas. Muitas pessoas chegaram aqui através de amigos, através de relacionamento. Mas não só isso, você chega na igreja, você vai conhecendo outras pessoas, você vai criando relacionamentos. E essa é a base da igreja. Obviamente que cada pessoa que se achega à igreja é porque está passando a um problema, uma dificuldade, uma luta, e sabe, reconhece que precisa da ajuda de Deus. E na igreja vai encontrar crescimento. Ontem foi uma festa muito linda aqui na igreja, que foi a nossa entrega dos certificados, dos diplomas, do nosso curso Crescendo na Fé 1 e o 2. Achei tão linda a festa, muito linda. Foi algo também tremendo, que foi a maior de todas as formaturas que nós entregamos os certificados. Mas é uma igreja, meus amados, que ela é irresistível, é o crescimento. É o crescimento, é a oportunidade de crescer. Segundo ponto também, de uma igreja irresistível, nós testemunhamos um forte senso de missão. O que é isso? É uma igreja que você tem prazer de estar. Você não vê a hora e o momento de ir cultuar nessa igreja. Eu digo, não só nós, os nossos filhos, as nossas crianças, que dizem para os pais, olha, vamos para o culto, porque gostam de estar no culto. As nossas crianças, elas têm o seu culto, elas são apaixonadas por estar ali, porque estão aprendendo, estão crescendo, estão desenvolvendo. Numa igreja que é irresistível aos céus, é uma igreja que existe conversões, vidas são transformadas, casamentos são restaurados, novas lideranças são levantadas, crescem, desenvolvem. O terceiro ponto, em igreja irresistível, nós temos desejo de ir a essa igreja toda semana. Não é um peso, puxa vida, tem o culto hoje, eu tenho que ir. Não existe isso. Que bom que hoje tem culto.
Que preciosidade! Hoje tem culto. Aí alguém te convida, vai ter um aniversário, vai ter uma festa. Olha, eu lamento, eu não posso ir. Eu tenho culto. O que faz isso? É uma igreja irresistível, a gente precisa estar, a gente sente falta. E se você falta, parece que ficou um vazio. Faltou alguma coisa para você na sua semana. Você sente que alguma coisa está faltando. Aí você não vê a hora de vir. Você já conhece, que benção, hoje tem culto. Hoje vai ter louvor, adoração. Também você deseja se envolver nessa igreja. Por isso, na igreja, nós temos aqui o voluntariado. O que é o voluntariado? Até alguns observaram aí o pessoal com camiseta, né? Cadê o pessoal com a camiseta do voluntariado? Fique em pé aqui, por gentileza, amém? Todos que estão com a camiseta do voluntariado, né? Olha que coisa linda, todos os irmãos que estão aqui, certo? Há mais outro entrando ali, que estão trabalhando no externo, sentado, obrigado. Bem na hora, né? Tchum, Humble. Os que não riram, o sobrenome dele é Rambo, viu? Okay? Nossa igreja tem Rambo. Tem 2 Rambo, né? E os Rambinhos também, né? Estão por aí. Glória a Deus, as Rambinhas. Temos uma equipe grande de voluntariado. A cada culto tem as escalas, os que estão ali à disposição a serviço. Se colocam à disposição para atender, para socorrer, para ajudar, o que precisar. Preciso de uma orientação, quem eu procuro? Viu com a camiseta do voluntariado e com o crachá, certo? Pode procurar eles. Até nós pedimos o seguinte, olha, se porventura você não for mais usar essa cadeira, não vende no brechó, não dá, porque senão alguém está caminhando na rua, as camisetas, né? Porque senão vai identificar, é da igreja uma pergunta aí, ó. Aí não é, de repente dá um cuidado, né? E é um material que a gente utiliza para estar no culto também, tá? Não uma camiseta de passeio de utilização. Então, amados, é algo assim, tem o desejo de servir, tem alegria de servir, ok? Quarto ponto, nós temos vontade de investir nessa igreja a longo prazo. Por quê? Porque há um sentimento de satisfação em fazer parte de uma igreja irresistível. Nós não temos a vontade de ir embora. O culto começa, você nem olha, o relógio, o tempo já terminou, digo, meu Deus, acabou o culto, que vontade de continuar cultuando, adorando a Deus. Aí termina o culto, parece que tem uns que não querem ir embora, ficam ali na cantina, ficam conversando, um fica compartilhando com o outro, daqui a pouco você vê, tem um orando pelo outro, intercedendo pelo outro, daqui a pouco tem um chorando, que outros estão lá compartilhando coisas alegres e felizes. É uma igreja, meus amados, que tem essa alegria de convivência. Também nós temos essa alegria, meus amados, de ver os nossos filhos. Queremos que os nossos filhos cresçam na igreja. Que os nossos filhos estejam ali. É uma alegria até, como falei, as crianças, elas têm alegria de vir ao culto. De manhã, é domingo, já as crianças, pai, mãe, hoje tem igreja, né? Hoje tem culto, né? Mãe, que hora nós vamos para o culto? As crianças estão desejosas. É uma alegria porque nós estamos investindo nos nossos filhos. Até eu digo, por exemplo, o nosso novo pavilhão, nosso novo prédio, nós estamos investindo agora, mês que vem, né, nós começamos um trabalho firme, um trabalho precioso, exatamente para quê? Né? Para os nossos filhos também. Essa igreja aqui, nós temos mais de 30 e tantos anos aqui neste lugar, desde 1977, outros investiram. Filhos dos irmãos hoje, né, estão casados, têm até filhos, foi investido neles. Hoje nós estamos investindo, né, na geração que virá. E nós temos alegria, não é um peso nem um fardo, é uma satisfação. Então temos alegria de investir nessa igreja a longo prazo. Quinto ponto, você conta aos outros sobre essa igreja. A gente tem o prazer de falar da igreja para os outros. Nós não nos sentimos constrangidos, nem inseguro para convidar um amigo para frequentar a igreja. Temos satisfação, temos uma alegria de falar para os nossos amigos. E não fica constrangido, não, eu nem vou convidar na minha igreja. Imagina, vai chegar lá, vai ser humilhado, envergonhado, pisoteado. Não, é lugar, irmãos, para ser amado.
É um lugar que as pessoas vêm com problema, vêm com defeitos, são amadas, são abraçadas, são acolhidas, porque esse é um dos lemas da igreja: é acolher, é abraçar, é ajudar, é restaurar e curar. Sexto ponto: numa igreja irresistível, nós nos sentimos aliviados. Nós sabemos que a igreja ela vem a ser e se torna um modelo de crescimento, não de perfeição. Por quê? Tem pessoas, e onde tem pessoas, tem falhas. Mas aí nós vamos aprendendo também a perdoar falhas dos outros, porque ninguém é perfeito. Amém? Não existe ninguém perfeito. Não existe uma esposa perfeita, um marido perfeito, um filho perfeito, um pai perfeito, mãe perfeita. Não existe. E a igreja ela é feita de pessoas. Mas embora haja pessoas que elas não são perfeitas, nós amamos. Nós temos o prazer de estar junto e de celebrar e adorar a Deus. Até algumas pessoas têm a mentalidade de que, está indo na igreja, tem que ser santo, tem que ser perfeito. Não. A gente procura. Mas não é um lugar onde existe perfeição. Aliás, quando qualquer pessoa erra, todo mundo erra. Agora, se alguém que vem na igreja, errou e está indo na igreja. Mas é lugar, irmãos, da igreja é uma oficina. E a gente só leva o carro na oficina quando tem problema. A gente vem para a igreja para adorar a Deus, e porque nós queremos cada dia mais sendo restaurados. Todo dia a gente toma banho para ficar limpo. E a gente vem na igreja cada vez mais para nos purificar, nos encher de Deus e nos fortalecer e continuar guerreando, vencendo e triunfando. Então a gente aprende a ser paciente com as pessoas porque elas têm erros. Nós temos aquele sentimento, de que estamos juntos, estamos caminhando, como o apóstolo Paulo diz, caminhando para a perfeição, caminhando para nos aperfeiçoar em Cristo, crescendo em Cristo, crescendo em graça, crescendo nos frutos do Espírito Santo e trabalhando para isto. O sétimo ponto desta mensagem, aliás, tem o sexto ponto: nessa igreja nós nos sentimos aliviados, as nossas cargas a gente deixa. A Bíblia diz o seguinte, quando o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um lugar onde a gente sai aliviado. Um peso sai das nossas costas, a gente sai mais leve, a gente sai mais tranquilo, a gente sai abençoado daquele lugar. Amém? E o último ponto da nossa interpretação, que é uma igreja irresistível, nós experimentamos, irmãos, uma grande transformação de vida. Você vai embora diferente como chegou. Amém? Você vem de um jeito e você volta abençoado. Você chega pesado, sobrecarregado, com tantas influências às vezes ruins, mas você sai daqui leve, você sai daqui transbordando. Nós saímos como aqueles dois homens viajantes lá de Lucas capítulo 24 e 32, que ao caminho conversavam e não sabiam que estavam conversando com Jesus. Depois eles declaram o seguinte: não queimava o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? Não queimava o nosso coração? Não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? É dessa maneira, irmãos, e desta forma. Desta maneira, algo acontece. Aí tem a história contada a respeito do avivamento no chamado País de Gales, lá por 1904, 1906, que diz que houve um grande avivamento no País de Gales, e vários países, vários povoados ficaram sabendo. Então muita gente queria ir para lá. Diz que certa pessoa, um viajante, entrou no trem para ir até naquele pequeno povoado no País de Gales. Quando desceu na estação, o trem parou, o viajante perguntou a uma pessoa que trabalhava ali na estação, e disse: como eu faço para ir aonde está Evan Roberts, que está pregando? Disse: como é que eu faço para chegar lá? O que trabalhava ali pela plataforma do trem, disse o seguinte: olha, senhor, é só começar a andar. Senhor, começa a andar, que a presença de Deus vai te conduzir e vai levar lá. É tão fácil chegar, a própria presença de Deus vai conduzindo. Meus amados, a presença de Deus vai nos movendo, vai nos dirigindo. Não é que eu vou para a igreja, eu quero mudar de vida. Não, você vem e Deus vai, a presença de Deus vai mudando, vai transformando, e vai transformando o nosso coração. Então, irmãos, a igreja é muito mais do que um prédio, nós somos a igreja, amém? E como que é essa igreja irresistível?
Aí eu entro então na primeira mensagem desta série de mensagens, que a igreja irresistível, a primeira característica que ela tem é a que eu falo essa noite. Uma igreja irresistível é uma igreja que tem fome da presença de Deus. Quando eu estou falando de igreja, lembre-se que eu não estou falando de prédio, eu estou falando de nós, como igreja, que tem fome da presença de Deus. Essa é a primeira característica a qual Deus ama abençoar. É a igreja que tem fome da presença de Deus. A igreja, irmãos, é irresistível quando nela tem a presença do Senhor Jesus. Quando a presença do Senhor Jesus é abundante. O texto que nós lemos, o João capítulo 12, versículo 20, a Bíblia diz que os gregos saíram lá da Grécia, foram até a Palestina, chegaram em Israel, e aí eles perguntaram: aonde está Jesus? Nós queremos conhecer, nós queremos estar na presença dele. De longe, mas queriam a presença de Deus. Quantos de vocês, quem sabe, saíram cedo da casa de vocês? Nós temos pessoas, irmãos, que vêm de várias cidades aqui, porque querem a presença de Deus, mas não tem uma igreja, não tem um lugar, um grupo de oração pertinho de casa. Tem, mas se identificaram com alguma coisa aqui, é a presença de Deus. Alguns vieram de ônibus, uns vieram de Uber, outros vieram a pé, uns vieram, quem sabe, com dificuldade. Alguns enfrentaram uma dificuldade para sair de casa hoje, mas vieram aqui, porque querem a presença de Deus. E eu digo assim uma verdade: nem sempre Deus está presente numa igreja porque tem placa de igreja. Nem sempre. Por que Deus nem sempre? Eu digo aqui biblicamente, mostrando pela palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Deus falando uma igreja da cidade chamada Laodiceia. Capítulo 3, 20 diz o seguinte: Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Jesus dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Logo em seguida ele diz o seguinte: se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Aí eu pergunto para vocês: de que lado da porta Jesus estava? Lado de dentro ou lado de fora? Lado de dentro ou lado de fora? Lado de fora. Jesus não estava dentro. Interessante que Jesus está escrevendo uma igreja. Jesus está escrevendo a igreja de Laodiceia. Jesus estava do lado de fora. Jesus não estava do lado de dentro. Meus amados, às vezes, até estava lendo, pastor escrevendo sobre o seguinte problema de cadeias superlotadas, prisões superlotados. Aí nós vemos que presos estão dentro de containers, amarrados e algemados dentro de ônibus. Está, mas por que tudo isso? De quem que é a culpa? Por que que o governo, através dos impostos, não constrói muito mais penitenciárias? De quem é as culpas? A culpa é do governo. A culpa é das famílias desestruturadas. Isso é um grande problema das drogas. Pastor Wagner Cordeiro, ele comenta que pelo menos uma parcela de culpa é das igrejas, que não estão exercendo o seu papel de anunciar a verdade, a palavra e a vida, o caminho que pode libertar da vida torpe, da vida suja, da vida estragada, da vida arruinada. A palavra de Deus fala, meus amados, sobre a presença de Deus que havia num homem chamado John Wesley. Diz que certa vez, um homem passando pelos povoados lá na Inglaterra, um homem nobre inglês, no seu cavalo, e depois de procurar um lugar onde comprar uma bebida alcoólica, chegou a um camponês e perguntou: como é que eu posso fazer para comprar um copo de bebida nessa triste aldeia que não tem um copo de bebida alcoólica para vender?
É esse velho camponês reconhecendo aquele estrangeiro, a sua posição importante, respeitosamente tirou o chapéu e disse: Senhor, há cerca de 100 anos atrás, um homem chamado John Wesley passou por aqui. Aí aquele camponês virou-se e foi embora. John Wesley, aonde chegava, a palavra era pregada com tamanha autoridade e poder, que aqueles lugares eram transformados, botecos eram fechados, lugares que vendiam bebidas eram fechadas, boates e casas de prostituição fechavam. Tamanha a presença, a atuação do Espírito de Deus era tão forte, que tudo que era ruim na cidade acabava, e só existia aquilo que era de maneira tão maravilhosa e tão preciosa. Um país aqui na América Central, uma cidade a qual não lembro agora o nome, na Guatemala, fala a história e conta a história de que a prisão da cidade, ela não dava conta de prender tanta gente. Era muita gente bebendo, muita prostituição, muita miséria, muita fome, muita pobreza. Eles tinham que usar as cidades vizinhas para colocar os seus prisioneiros, os que eram presos, a cada semana, a cada dia. A igreja mudou. Os pastores da cidade se reuniram para orar e para interceder pela cidade, pela miséria, porque não tinha emprego. O que aconteceu, irmãos? A igreja teve fome de Deus. Teve tanta fome de Deus, que começou, irmãos, a desenvolver. A cidade começou a se converter. O que aconteceu? Começaram a diminuir os crimes na cidade. A miséria na cidade também. A terra também foi abençoada pela mão de Deus, porque Deus foi habitar naquela cidade. Diz que as cenouras que eram plantadas eram enormes, eram gigantes. A terra começou a produzir de uma maneira extraordinária, que eles estavam vendendo para outros lugares, e começou a gerar emprego. As casas começaram a melhorar, os salários começaram a melhorar. E o delegado da cidade nem serviço mais tinha, porque as pessoas estavam indo para as igrejas. O povo estava buscando a Deus. E a cidade, agora a cadeia, meus amados, estava vazia, celas, por causa da presença de Deus naquele lugar. Não é isso que nós queremos para São Leopoldo? Não é isso que nós queremos para as nossas cidades? É a presença de Deus. Mas quem mais deve desejar a presença de Deus é a igreja. E aonde Deus quer, irmãos, atuar, e Deus quer agir sobre a vida das igrejas. Nós ansiamos, amados, que Deus faça a obra. Eu tenho orado, nós temos orado e temos intercedido por essa cidade. E temos buscado Deus, faz com que os lugares de prostituição dessa cidade sejam fechados, que vá à falência e que quebre por falta de clientes. Digo, faz fechar as boates dessa cidade, faz quebrar e fechar os motéis dessa cidade. E de 15 anos para cá eu tenho percebido, é um motel que fechou aqui, é outro que fechou. O que está acontecendo, irmãos? Eu digo, a presença de Deus em São Leopoldo. Nós queremos a presença de Deus agindo e atuando na nossa cidade. E não vamos parar de orar, para que tenhamos mais e mais e mais de Deus. Quer ver outro texto lá em Êxodo capítulo 33, versículo 1 e 4. Versículo 1 ao 4. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: sobe aqui, tu e o povo que fizesse subir da terra do Egito, que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, todos os povos que moravam, Deus, eu vou expulsar eles, e vou dar essa terra para vocês. Uma terra que emana leite e mel, porque não vou subir junto com vocês. Aí Deus estava dizendo assim: eu não vou ir com vocês, tá? Mas eu vou mandar o meu anjo com vocês. Isso é o que Deus estava falando para Moisés. Mas lá no versículo 15, Moisés, ele fala uma coisa para Deus. Deus disse assim: Senhor, tu está dizendo que tu vai mandar o teu anjo com a gente. Tu disse que vai enviar o teu anjo e que tu não vai ir com a gente. Aí ele diz lá no versículo 15, Senhor, nós não queremos sair daqui. Se tu não for com a gente, nós não vamos.
Se a tua presença não for conosco, nós não vamos. Ou seja, irmãos, o que Moisés queria? A presença de Deus. E é isso que nós devemos ansiar. É isso que nós devemos querer, a presença de Deus. Não é o culto, no culto. Nós queremos a presença de Deus na nossa casa. Nós queremos a presença de Deus no nosso trabalho. Nós queremos que a presença de Deus esteja impregnada na nossa vida. Nós queremos que a presença de Deus esteja no nosso dia a dia. Nós queremos fazer o que precisamos fazer cheio do Espírito Santo. O nosso trabalho, seja nos deveres domésticos, seja no trabalho na escola, na faculdade, seja no nosso serviço, nós queremos e precisamos ter a presença de Deus. Uma igreja irresistível é aquela, irmãos, que ama, tem sede e quer a presença de Deus. A vida de alguém, amados, que se torna irresistível para Deus, é alguém que ama a presença de Deus. Você quer a presença de Deus, você se torna irresistível. Não tem nada que possa resistir. Não tem forças que vai bater contra você. Se você amar a presença de Deus, não é nada mais importante, nada eu posso trocar na minha vida pela presença de Deus. José estava sozinho, isolado, lá no Egito, com a vida das mais desgraçada possível. Longe do pai, os irmãos tinham ciúme dele, criaram inveja dele. Ele está sozinho, isolado, mas ele amava a presença de Deus. A Bíblia diz no Salmo que Deus estava provando ele, porque Deus queria estabelecer ele numa posição mais alta, e Deus queria prová-lo. Nos diz lá no livro de Salmo, não sei se é o Salmo 104 ou 105, me diz que Deus estava provando o coração dele. Para quê, meus irmãos? Para ver se Deus poderia colocá-lo numa posição maior. E a Bíblia diz que ele amava a presença de Deus. Ele dizia o seguinte: pecaria eu contra Deus? De maneira nenhuma. E não tinha ninguém vigiando ele, não tinha ninguém observando a vida dele. Ele não tinha um líder, um discipulador ou alguém que pudesse dar força. Ele não tinha ninguém, mas ele tinha, sabe, um senso pelo amor da presença de Deus. E a Bíblia diz, tudo que ele fazia, Deus abençoava. Tudo que ele fazia, tudo que ele botava a mão, Deus abençoava. Por quê? Porque ele amava a presença de Deus. Meus amados, não queiramos as bênçãos que Deus tem para dar. Queiramos a Deus. O grande problema, o grande mal, é que muitas vezes as pessoas, irmãos, querem apenas as dádivas de Deus, e não a Deus. Muitas pessoas querem o Deus das bênçãos, mas é melhor, irmãos, tem muitas pessoas que querem somente as bênçãos de Deus. Não é o que nós devemos desejar. Devemos desejar o Deus das bênçãos, e não as bênçãos de Deus. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem as coisas e não Deus. E a presença de Deus, ela era marcada no passado. A presença de Deus marcava por conquistas. E cada vez que eles se afastavam de Deus, eles perdiam, eles acabavam perdendo, eles tinham tragédia, eles tinham derrota, o povo pecava, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, diz a palavra de Deus. As tragédias aconteciam cada vez que eles se afastavam de Deus. Mas eles se voltavam para Deus, Deus se voltava para eles. E Deus então os abençoava, Deus os agraciava. Sempre que Deus se afastava de Israel, o povo era levado cativo, o povo acabava pagando altos impostos, a miséria assolava a nação, a fome visitava o povo, a miséria chegava ao povo. Chegou uma situação que Israel se afastou tanto de Deus, que a presença de Deus foi para bem longe. O que aconteceu? Chegou um momento que eles não tinham comida, e ao desespero, uma mãe mata seu filho para provocar o canibalismo, comer a carne do seu filho. Está no livro de Reis, a história de Samaria, a miséria que estava Samaria. O que é isso? Por que isso? Falta da presença de Deus. Quando é que as coisas vão mal para a gente? Quando a presença de Deus vai para longe. Mas a Bíblia diz o seguinte, não esqueça, Tiago 4,8, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Quando nós buscamos a Deus, Deus se aproxima da gente. Os filhos de Eli pecaram, se afastaram de Deus.
A tragédia aconteceu sobre Israel. Israel perdeu a guerra. Israel perdeu o seu maior patrimônio, que era a arca, que representava a presença de Deus. Perdeu. Aí a autoridade do país, que seria tipo hoje o presidente, morreu. Acabou a liderança de Israel. Os sacerdotes, os principais sacerdotes, que estavam em pecado, também morreram. Só tragédia. Israel perdeu a guerra. Milhares morreram, porque a presença de Deus se foi. Eu digo, meus amados, que Deus não tem prazer de sair da tua casa, mas Deus entra na tua casa quando você tem fome pela presença de Deus. Se Deus estiver na tua casa, as coisas vão indo para o seu lugar. A presença dele vai atrair bênção. Agora tem casas que atraem demônios. São palavrões. São brigas constantes. Cada coisa que atrai o que é ruim para dentro de casa, porque a gente afasta a presença de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se o nosso coração quedar e se inclinar para Deus, Deus vem ao nosso encontro. O segredo, meus amados, é ter fome e sede pela presença de Deus, é priorizar a presença de Deus. A Bíblia diz diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas elas serão acrescentadas. Às vezes nós invertemos as coisas, nós buscamos as demais coisas, e se sobrar e se der, então a gente busca Deus. Por que você está na igreja? Buscar coisas ou buscar Deus? Se você vem buscar a Deus, eu vou dizer assim: você sai daqui aliviado, você sai daqui completo, você sai daqui satisfeito, você sai incendiado. E as coisas vão melhorando para você. Por quê? Porque você coloca uma prioridade: querer Deus. Quando nós queremos Deus, irmãos, as coisas só tendem a melhorar. Se nós olharmos para Davi, foi o maior e melhor rei que Israel teve. O segredo que Israel prosperou tanto, e foi muito bem, porque o rei era um homem que amava a Deus. O coração do rei estava em Deus. Um dia esse rei pecou. Esse homem transgrediu. Deus se entristeceu com ele. Não é porque Deus te ama que ele não vai deixar de punir. A Bíblia diz que Deus, como um pai, açoita o filho que ama. Deus não deixa assim passar os nossos erros e as nossas falhas. Deus cobra, talvez não na hora, mas lá na frente. O preço vai pagar, porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Davi foi corrigido. Aí Davi perdeu por causa do seu pecado de adultério, pelo seu pecado de transgressão contra Deus. Ele não pecou contra um casamento apenas, ele pecou contra Deus. E aí Deus então tirou algumas coisas dele. Davi perdeu seu filho, Aminon. Perdeu também a dignidade da sua filha Tamar. Depois ele perde outro filho chamado Absalão. Ele perde também o reino, que foi usurpado, foi tirado por outro. E nada disso Davi disse: Senhor, me dá o reino de volta. Ele pede uma coisa só. Salmo 51. Ele diz: Senhor, não tira de mim o teu espírito. O que ele não queria perder era a presença de Deus. Era o que era mais valioso para ele, era a presença de Deus. O que ele mais queria era a presença de Deus. Meus amados, com sabedoria, Salomão, ele pede para Deus, ele: Senhor, eu não peço riqueza e nem a morte dos meus inimigos, me dá, Senhor, de Ti, me dá de Ti sabedoria de Ti. E Deus dá, irmãos, porque o que ele queria era de Deus. O que nós devemos desejar para que as coisas vão bem é de Deus. Para nos tornarmos uma igreja irresistível, temos que ser uma igreja faminta por Deus, uma igreja que anseia pela presença de Deus. O que mais devemos desejar para a nossa casa é a presença de Deus. E Davi vai dizer: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Queremos mais de Deus,
tenhamos fome, desejo pela presença de Deus. Meus amados, a igreja precisa cada dia mais da presença dele, amém? Quando eu estou falando da igreja, não é o culto, nós como igreja, você é a igreja, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, você é a igreja. Diz assim, nós somos a igreja, amém? Eu sou a igrejinha, amém? Eu sou o santuário, eu sou o templo. Irmãos, nós somos a igreja, amém? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Quando eu estou falando de igreja irresistível, eu não estou falando da denominação Brasil para Cristo, uma igreja abençoada, que Deus tem aprovado e tem colocado a sua mão sobre ela. Digo nós, igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Você que está vindo, começando, está gostando e sendo apaixonado por Deus, aprendendo a ser apaixonado por Deus, você é a igreja, amém? Amanhã a igreja está espalhada por a cidade, por todo lugar, continuando a ser igreja. Mas o segredo, irmãos, sermos uma igreja irresistível, é sermos uma igreja apaixonada, amém? Apaixonada por Deus. Que as pessoas possam ver Deus na nossa vida, amém? Que as pessoas contemplem Deus na nossa vida, amém? Se o Senhor se agradar de nós, disse Josué e Caleb, Ele dá vitória. Quando estavam diante de uma grande ameaça, contra grandes e fortes inimigos, ele disse o seguinte, olha, se Deus se agradar de nós, nós podemos, nós conseguimos. Meus amados, que Deus nos guarde na sua mão, que não venhamos pecar, que venhamos nos guardar no Senhor, amém? A Bíblia diz que, lá em Romanos, se Deus é por nós, como é que é mesmo? Se Deus é por... Aí eu faço uma pergunta, e se Deus não é por nós, irmãos? E se Deus não é por nós? Todo mundo será contra nós. Todo mundo. E quanto problema vai ser? Como é que eu sei que Deus é por nós? Quando eu tenho fome dele. Quando eu anseio por ele. Quando eu tenho desejo pelo culto. Quando eu não vejo o momento, a minha hora de eu ter meu momento a sós, em oração, me quebrantar e chorar diante dele. Quando eu quero mais dele. Quando eu vejo o momento, olha, hoje é dia de aprisco, vamos nos reunir, vamos buscar e adorar a Deus. Quando eu anseio pelo discipulado, para crescer. Quando eu quero mais, quando eu desejo mais. Meus amados, muitos têm prazer no banquete do mundo, mas não tem nenhuma fome por Deus. Que Deus desperte o nosso coração, para ter fome por Ele. Que Deus desperte a nossa alma, para termos sede por Ele. Amém? Que nós não venhamos, meus amados, a continuar no pecado e nos acostumando com o pecado, mas que nós tenhamos desejo de abandonar todo o pecado, nos arrepender, correr para Ele, buscar a Ele e ter fome e ter sede por Ele. Amém? Muitas pessoas não têm fome de Deus porque nunca conheceram a Deus de verdade. Às vezes o Deus que nos apresentaram não é o Deus que a gente conhece. Sabe por quê? Às vezes o exemplo mal de algumas pessoas, tem muitas pessoas que nem querem ir para a igreja, pessoas que nunca foram na igreja, e talvez nunca queiram ir, porque olha o exemplo de vida, como alguns vivem, um exemplo péssimo, um exemplo horrível, e diz, olha, eu não quero ir para a igreja, mas sabe o que eu desejo para cada um de vocês? Que as pessoas olhem para vocês, e digam assim, ó, eu quero ter a vida que aquela pessoa tem. Eu almejo no meu coração, na minha alma, ter o que aquela pessoa que vai na igreja tem. Senhora, eu quero ir para a igreja daquela pessoa ali. Porque olha, o que eu estou percebendo, Deus na vida daquela pessoa, eu quero isso, eu desejo isso. Meu desejo, como pastor de vocês, como líder espiritual sobre a vida de vocês, e a responsabilidade que me cabe a mim, eu desejo que as pessoas vejam Deus na sua vida. E que vejam vocês com sede, com fome de Deus, algo irresistível. Eu desejo que você seja uma pessoa irresistível, que elas queiram, que elas desejem o Deus que você serve. Que Deus trabalhe ao nosso coração, que o Espírito Santo trabalhe em nós, que o Espírito Santo trabalhe de uma maneira poderosa ao nosso coração e à nossa alma e à nossa vida. Estava lendo um artigo que fala sobre uma pessoa da igreja que decidiu ser um ateu.
E ele escreveu: como eu vou me tornar um ateu? Aí ele botou: primeira coisa, eu não vou mais ajudar e nem contribuir com a minha igreja. Não vou mais. Segundo, não vou convidar ninguém para ir na minha igreja. A maneira que ia começar. Terceira coisa, eu não vou mais ler a Bíblia. Terceiro, eu não vou orar mais. E não vou mais jejuar. A inquietação, sabe o que é? Há muitos crentes que já estão fazendo isso. Já estão praticando isso. É o chamado ateu de vivência. Ele não é um ateu que crê que ser ateu, mas ele é um ateu que vive como se Deus não existisse, como que se a vida não dependesse de Deus, que ele não busca, mas que o nosso coração se incline, meus amados, totalmente a Deus, e venhamos buscar com todo o nosso coração, que não tenhamos nenhum outro Deus na nossa vida. Talvez não tenhamos ídolos feitos de metais, mas às vezes temos um ídolo, que são riquezas. A Bíblia fala de um homem aparentemente talvez era bom, um homem que cria em Deus, mas a Bíblia diz que ele morreu. E quando morreu, a Bíblia diz lá em Lucas que ele foi para o inferno. Lá no inferno, agonizando, a Bíblia diz que ele orou a Deus. Sabia que no inferno dá para orar? É possível orar lá no inferno. Esse homem, ele orou no inferno. Agonizando, nas chamas, no tormento do inferno. A Bíblia diz que ele orou a Deus, e Deus não respondeu. Então no inferno tem oração, mas não tem resposta de oração. Ele chamou a Deus de pai, disse: Pai Abraão, tem de mim misericórdia. Deus não atendeu a oração dele. Interessante que ele tinha sentimentos lá no inferno. Ele até queria que outras pessoas conhecessem a Deus lá no inferno. Acontece que o seu coração, ele não amava mais a Deus, ele amava muito mais as riquezas do mundo. A Bíblia diz lá em Lucas 12, 20, mas Deus lhe disse: louco, isso aqui é outra passagem, né? Esta noite pedirão a tua alma e que tu tens. E assim será aquele que junta tesouros aqui na terra, mas não é rico para com Deus. Por que não é rico para com Deus? Não tem fome de Deus, não tem paixão para com Deus. Mas que o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, trabalhe no nosso coração, que desejamos a presença dEle, amém? E eu encerro lendo um texto, e convido vocês para ficarem em pé, e nós vamos orar a Deus. Que nada, meus amados, substitua Deus na nossa vida, amém? Que não tenhamos nenhum substituto da presença de Deus no meio da igreja, amém? Moisés não queria apenas anjo, ele queria Deus, ele queria a presença de Deus. Os anjos são preciosos, são maravilhosos, sim. A Bíblia diz que os anjos acampam-se ao redor dos que o temem. A Bíblia diz que os anjos de Deus, irmãos, trazem livramento. Anjos vencem batalhas e vencem guerras. Mas Moisés disse: Senhor, não é isso que nós queremos a tua presença. E se a tua presença não vai ser conosco, não nos faz sair desse lugar, Senhor. E olha o que a Bíblia diz. Olha só, guarda isso bem no teu coração. Buscar-me-eis e me achareis. Agora sim, a questão é temporal. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí Deus traz a promessa de Tiago 4,8, e Deus promete que ao nós nos aproximarmos dele, ele também se aproxima de nós. Se nós nos aproximamos dele, se tivermos fome dele, ele vem até nós. Nós é que decidimos. Você é que decide o quão perto você quer estar do Senhor. Nós possamos fazer a oração de Moisés, que diz assim: então ele disse: rogo-te que mostre a tua glória. E no versículo 14 ele diz: a minha presença vai ir contigo, Moisés. A minha presença irá contigo, e eu te darei, diz ele, eu te darei descanso. Eu vou te dar descanso, porque a minha presença vai contigo. A presença de Deus, irmãos, é que nos dá descanso. Certo pastor pastor de uma grande igreja, uma igreja que tinha um lindo coral, música, louvor, muito abençoado. Ele foi convidado para pregar numa pequena igreja, e tinha 3 jovens que ministravam louvor, um tocava, outro cantava, mas pensa num louvor desafinado. Um cantava de um jeito, tocava do outro, doía aos ouvidos. E ele bem baixinho dizia: Deus,
Ah, Deus, está perturbado esse louvor. Eles cantam mal pra caramba, cantam mal, muito mal. Ai, Deus, isso está me agonizando. Deus, faz com que esse jovem pare de cantar de uma vez. Aí Deus falou com ele: tu não está entendendo. Esses jovens são apaixonados por mim, são apaixonados pela minha presença. Eu mandei o céu parar. Eu mandei o céu parar aqui, só para nós ouvir o louvor desses 3 moços. É como Deus vê, irmãos, é a paixão com a qual nós o buscamos. A paixão que nós temos no nosso coração. Como chega a nossa voz diante do Senhor. Como chega a paixão da nossa vida. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas Deus vê assim, como é a paixão que você se coloca na presença de Deus para orar. Não são se as tuas palavras são bem colocadas, com precioso português elaborado, requintado, mas é o seguinte, como é o ardor quando você chega na presença de Deus para orar. Ele nos prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu creio, irmãos, que Ele está aqui no nosso meio. Ele está falando conosco. Ele está ministrando o nosso coração. E Ele está pedindo: minha igreja, busquem a minha presença, tenham sede pela minha presença, que eu vou tornar vocês irresistíveis, que eu vou tornar vocês uma igreja irresistível. É o que eu quero, diz o Senhor. Eu quero a fome de vocês. Eu anseio pelo desejo, a paixão de vocês para com a minha presença. Deus traz-nos a palavra nesta noite, diz o seguinte: se vocês buscarem a minha presença, vocês tiverem fome pela minha presença, eu vou saciar vocês. Eu vou abrir portas que estão fechadas, eu vou abrir caminhos que estão trancados, mas eu vou estar operando, eu vou estar curando, vou estar trazendo libertação, eu vou estar trazendo transformação. É a palavra que sai do trono de Deus para a nossa vida. Deus quer usar vocês, cada um, de maneira preciosa, de cada um de vocês sendo igreja, uma igreja irresistível para Deus. Assim Deus quer nos transformar, sendo uma igreja irresistível. Nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar nesse momento. Jesus está aqui. Ele prometeu estar entre nós. Ele está entre nós. Mais ainda, Ele está em nós. Que o seu Espírito se move em nós. Quero chamar os líderes aqui na frente. Líderes que são líderes porque eles querem mais de Deus. Eles desejam mais de Deus. Em nome de Jesus, meu desejo é que, quando eu chamar os líderes, toda a igreja possa vir na frente, desejosa pela presença de Deus, incendiando, sendo usado nas mãos do Senhor. Quem sabe vocês, como eu quero ser como pastor, como eu quero ser como uma pastora. Um dia você vai ser. Tenha fome por Deus, tenha desejo por Deus. Abra mão de qualquer coisa pela presença de Deus, porque o nosso anseio é que todos possam ser usados de uma maneira poderosa por Deus. Tenha fome e sede de Deus.